Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Sandra Pereira, terapeuta. Você sabia que as nossas emoções, elas desempenham um papel fundamental na nossa vida? E elas podem, assim como trazer o nosso equilíbrio emocional, mental, físico e espiritual, da mesma forma também elas desequilibram o nosso ser. Elas afetam de uma forma direta o nosso corpo físico, afetam de uma forma direta o nosso ser como um todo. E nós muitas vezes acabamos perdendo a nossa saúde e o nosso bem-estar. Quando nós falamos em sentimentos, quando nós falamos em emoções, há sempre duas questões básicas que nós falamos, que é a expressão ou a repressão. Ou nós exprimimos ou nós reprimimos a nossa emoção. E uma das emoções que muitas pessoas vivenciam de uma forma muito clara, a repressão ou a expressão, é a raiva. Quantas vezes você já sentiu raiva e sente raiva, muita raiva, diante de determinadas situações? Ou muitas vezes porque você se sente ofendido, né, de alguma forma, você se sente contrariado e a raiva simplesmente vem e você exprime, você se manifesta, você chuta o pau da barraca, né, como dizem, e outras vezes se cala, não fala nada. Por quê? Nós temos nestas duas situações. Quando nós exprimimos a nossa raiva, e exprimimos essa raiva sempre, nós sempre falamos, nós sempre xingamos, nós expressamos a nossa raiva. Yeah! Quando nós fazemos isso, nós nos ferimos indiretamente, né? Porque nós atrapalhamos os nossos próprios relacionamentos, a convivência com as pessoas. E do outro lado, então, nós quando reprimimos, quando você reprime a sua raiva, o estrago é interior. Então, o que fazer? Se eu exprimo a minha raiva, eu machuco as pessoas. Se eu não exprimo, eu reprimo, eu guardo dentro de mim, eu me machuco. Qual é a outra forma para que haja um equilíbrio? Ou pelo menos mais próximo do equilíbrio? Há um método muito simples, que ele nos possibilita sermos senhores das nossas emoções. Se você sentir raiva e você se zangar, você vai reprimir a raiva. Mas se você tentar transcender, ou seja, ultrapassar essa raiva, você não vai reprimir. Pelo contrário, você vai observar essa raiva. Você vai ter que entender essa raiva para você transcender. Como é que eu posso ultrapassar alguma coisa se eu não entendo? E justamente no entender, no observar para transcender esta raiva, é que está a grande oportunidade de mudar o padrão, mudar esse padrão negativo, mudar esse padrão tóxico. Quando se reprime a raiva, ela faz um estrago muito grande dentro de você. E se você reprime uma, duas e fica nesse padrão de repressão, vai chegar um momento, é como se fosse uma panela de pressão e isso vai explodir. E quando isso explodir, isso é muito perigoso. Porque há tantos anos, são tantos anos guardando, reprimindo a raiva, tantos anos calado, tantos anos que de alguma forma isso vai ter uma expressão muito grave. Como pode explodir interiormente, provocando doenças, fazendo com que as pessoas passem a desenvolver algumas doenças. Também pode acontecer da pessoa cometer, né, ficar neurótico, cometer loucuras. Isso sim pode acontecer. Quantos casos
Você já ouviu falar de pessoas que são extremamente caladas, extremamente quietas, né? Que tem todo aquele um padrão extremamente fechado, que quando enfurece, elas enlouquecem. E outras, muitas vezes, elas também provocam os estragos internos e o corpo reage. A vida traz a doença, muitas vezes, como um caminho para perceber que é necessário se expressar, que é necessário um equilíbrio. Até existe um livro muito bonito que é Doença como o Caminho. Então, muitas vezes vem a doença porque nós não somos educados a observar aquilo que sentimos, a entender aquilo que sentimos, a perceber, nossa, olha, eu tô sentindo isso. Hoje eu senti tanta raiva, né? Por que será que eu senti essa raiva? Hoje eu senti tanto medo, né? Por que eu estava tão assustada? Ou fiquei tão triste? Existia um motivo? Porque muitas vezes tem motivos reais, né? Que nos trazem muitas tristezas. E nessa época também muita dor, né? Uma dor muito forte de muitas coisas. Nós não somos educados a fazer uma autoanálise, não somos educados a observar as emoções, a tentar entender o que está se passando, a observar o que sentimos. E quando nós observamos, quando nós passamos a compreender aquilo que nós sentimos, quando nós olhamos para as nossas emoções, nós conseguimos transcender, nós ressignificamos e nós passamos a ter uma maturidade emocional. Nós passamos a sermos inteligentes emocionalmente. Assim que se desenvolve a nossa inteligência emocional. É uma das formas. Quais são os padrões emocionais e quais são os nossos padrões mentais que estão há tantos anos conosco? Né? Como é que eles nasceram e o que acontece conosco muitas vezes quando nós somos tocados e desperta aquela fúria, aquela coisa louca, né? Quando nós falamos da raiva, nós ficamos enfurecidos, é como se viesse um fogo muito grande. Porque não é só a raiva daquele momento, é porque aquela raiva, com aquela outra raiva que eu senti outra vez, com aquela outra raiva, com aquela outra raiva, com aquela outra raiva, e com aquele meu padrão de repressão ou de expressão. Mas para transcender isso, nós precisamos aprender a observar, a entender. E como é que a gente faz isso? O Osho ensinou uma técnica, que é uma técnica muito simples. Ele fala justamente como é que nós podemos trazer esse novo sentido, trazer esse novo olhar para nossa raiva. Vale para todos os tipos de padrões emocionais que você percebe que você quer eliminar, que você quer queimar, que você quer simplesmente fazer com que desapareça ou seja atenuado na tua vida e que te faz sofrer de alguma forma. Seja raiva, seja tristeza, seja medo, né? Que são coisas que trazem emoções negativas e que nos machucam. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo encontro.